O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Se o Dr. António Vitorino não apresentar a candidatura, isso significa que temos que continuar a procurar uma candidatura forte e que una o vasto espaço do centro-esquerda e da esquerda democrática em Portugal. Que poderá ser o senhor. E agora pode perguntar, e põe-se fora dessa Exatamente. procura? E eu respondo, não me ponho de fora dessa procura. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Esta quinta-feira é nosso convidado o socialista Augusto Santos Silva. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada dia. por se juntar a nós. Muito obrigado pelo convite. Já não sabe- faço bem a que é que me estou a juntar, mas verei durante o percurso. Não imagina, Não imagina o que te espera. São 5 Será a minha terceira comissão de inquérito. Já tive duas, portanto, Esta vamos vai ver ver- se corre tão bem como correu das vezes anteriores. Esta vai correr ainda melhor. São 5 perguntas, são só 5 perguntas, em relação às outras, são só 5 perguntas. E dura 20 minutos. Exato. Porque cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir ajuda e acertar, tem direito a 2 pontos. Se der a resposta errada, não pontua. Preparado? Vamos a isto? Sim, Vamos mas lá. já fiz exames durante muitos anos, desde a quarta classe, que era assim que se chamava, no meu tempo Pois era. acabava com o Exatamente. exame, No nosso também. até as provas de agregação na universidade, portanto não sei se estou preparado para preparadíssimo. novos exames. Paradíssimo, vai ver que sim. É um homem do Porto, por isso acredito que esta seja simples. Tem a ver com a livraria Lelo. Em que número da Rua das Carmelitas fica esta que é uma das mais famosas livrarias do mundo? Não faço a mínima ideia, olhei para o número na tableta, basta-me olhar para a fachada neogótica e percebo logo. Aliás, basta-me ver as filas, no Porto dizia-se pois, bichas, não é? que estão à porta e percebe-se logo onde é a livraria Lelo. Então eu vou dar-lhe uma ajuda, Portanto, pode ser que começo mal. assim consiga. Não, pode ser que com ajuda consiga acertar. 1906, 144 ou 112? Ou é 144 ou 112, portanto 112. Não vai gostar disso. Pense bem. Não tenho nenhuma comissão de inquérito tão simpática como esta, Augusto Santos Silva. Sim, então é o terceiro excluído, portanto, o que é que eu disse da outra vez? 140. É o 144. 144. É ali onde se juntam as pessoas. 1906 foi quando foi fundada, portanto 112 era o número da emergência médica. Foi Agora, uma brincadeira. Isto aqui é como na política comercial, dá para retaliar. Já tem 5 pontos, não se legitimamente. preocupe. Aqui Tem eu dois, ia-vos tem perguntar como é que se Tem chamava 2 pontos, 2 originalmente a Lelo. Opa. Que era para ver se vocês Não. também sabiam coisas realmente importantes. Sabe que O eu nome vi isso original. ontem. Sim, eu vi isso ontem. Era Chardron Exatamente. e foram os editores do Essa de Queiroz. Precisamente, exatamente. Pois. Mas isto Então, tudo para... 1-1, estamos Sim, a empatar. Não, neste caso tem 2 pontos. Isto, o número 144 tem aqui uma razão de ser, porque na numerologia o 1 simboliza novos começos, liderança, e o 4 representa estabilidade. É desta que o PS vence as legislativas? Espero que sim. Esta já não conta, esta já não é para pontuar. Há condições, mas vê condições nesta altura. Temos os sinais Claro, das condições sondagens, que são políticas, sondagens. Os sinais das sondagens são muito simples, fala um sociólogo, portanto alguém que sabe bastante bem o que é uma sondagem. Para além de só numa das sondagens publicadas a diferença estar dentro da margem de erro, e não está dentro da margem de erro por centésimas. Quando nós vemos sondagens para falar da de maior envergadura e que é tecnicamente das mais bem feitas, que contacta 5.000 pessoas para ter 800 respostas e 40% dessas 800 respostas a dizer não sei, bom, não é preciso dizer muito mais para perceber que tipo de, não digo credibilidade, mas de que tipo de confiança que nós devemos ter nos resultados das sondagens. Portanto, vamos ver tranquilamente.
Mas sabe que em democracia as eleições, aqueles que só concorrem quando acham que está garantida previamente a sua vitória, não são verdadeiros democratas. É preciso. A democracia é mais do que isso, é mais do que partir com a convicção de que se vai ganhar. O que é certo é que há alguns sinais, confirme-me se também vê aqui, de alguma desconfiança mesmo dentro do PS. Fernando Medina não quis entrar nas listas, sabemos agora que Pedro Nuno Santos, que Sérgio Sousa Pinto também não. Há pouca confiança mesmo dentro do PS de que estas eleições, pelo menos, deviam ter acontecido. Vejo esses movimentos como movimentos de renovação que são perfeitamente normais. Eu próprio já estive envolvido em vários. Há pessoas que têm vidas profissionais para além da política. Há pessoas que, ao fim de vários anos dedicadas tempo inteiro à causa pública, querem também tempo para outras experiências cívicas, profissionais e até pessoais. Isso é perfeitamente normal. Mal fora o partido que começasse, no momento, com o mesmo corpo de deputados e dirigentes, e que no momento T+1, T+2, T+3, tendendo para o infinito, tivesse exatamente o mesmo corpo de deputados ou dirigentes. Não entendo isto, Augusto Santos Silva, como sinais de discordância, divisões sobre o caminho a seguir em termos de estratégia política? Não creio, mas também eu sou membro de um partido democrático marcado pela pluralidade das opiniões internas e, portanto, nós construímos sempre a unidade das nossas posições a partir de um debate que é geralmente um debate público entre argumentos e, portanto, toda a gente sabe que os membros do PS se exprimiram de forma diferente quando se colocou a questão, por exemplo, da aprovação do orçamento, quando se colocou a questão do lançamento da comissão de inquérito, ou, enfim, da iniciativa de uma comissão de inquérito potestativa, quando se colocou a questão da votação sobre a moção de confiança, e as posições a que o PS chega resultam do debate entre os seus membros e a sua direção. E pronto, Augusto Santos Silva, começa com 2 pontos. Vamos continuar agora no Porto para a segunda pergunta, mas da Lelo vamos até ao mercado do bolhão agora. O mercado foi finalmente reabilitado, foi um processo longo, até polémico, mas já sim, foi pervertido. E já foi pervertido e tudo. Sim, então, sim. Quem é que assinou este projeto? Qual é o nome do arquiteto que assinou o projeto de reabilitação do mercado do bolhão? Estamos a fazer cada pergunta. Eu acho que o Mercado do Bolhão é um dos poucos projetos dos últimos 30 anos na cidade do Porto que não é assinado nem pelo Cisa Vieira nem pelo Eduardo Souto de Moura. Tem razão, Olha, tem toda a razão. Então quem será? Não sei se este caso terá sido o Pratas. Não. Enfim, não sei. Então, terá sido Pratas, terá sido Cisa Vieira ou terá sido Joaquim Macena? Bom, por exclusão, Joaquim Macena. Aqui está. Muito elogiado, não sei se gosta, tem sido muito elogiado. Mas então não ficaram picados com aquela minha ideia de que o Mercado do Bolhão foi pervertido. E, não, quero saber, era por aí que queríamos ir. O mercado tem sido muito, muito elogiado, mas não gostou de ver ontem lá o Governo? Ora, pois foi o Governo, o Partido ou uma mistura de Governo, Partido e Câmara Municipal? Aqui o que eu vi ontem foi uma coisa absolutamente obscena, que nunca, aliás, tinha visto nos anos mais recentes. É preciso regressar ao estrutor do cavaquismo para ver tão despoderada a utilização de meios do Estado numa campanha partidária. Mas não vimos isso acontecer também já do lado do Partido Socialista quando estava no Governo? Nunca. Ou de forma menos evidente, talvez. Aí já começamos, aí o senhor, com toda a franqueza, já parece um advogado a falar. Sem ofensa. Eu estou-me a referir ao que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem foi o seguinte: uma operação de propaganda político-eleitoral que consistiu,
na invenção de um Conselho de Ministros que não tinha tema nem decisões a tomar. 2, na transformação de uma reunião de Conselho de Ministros num comício partidário. 3, num desfile de políticos travestidos de membros do governo, que aliás seguiram a coreografia mais habitual das campanhas eleitorais na cidade do Porto. Visita ao Mercado de Bolhão, só não foram ao Mercado de Bom Sucesso e a Matosinhos, e descida solene da Rua Santa Catarina. Mobilização nos meios do PSD para ser clara e evidente esta fusão, consubstanciação entre governo e partido, com a cumplicidade ativa do Presidente da Câmara Municipal, no mesmo dia em que o Ministro dos Assuntos Parlamentares publicava um artigo comunicando a sua candidatura a Presidente da Câmara do Porto e dava depois entrevistas como Ministro dos Assuntos Parlamentares sobre a sua candidatura, dizendo que esperava ter o apoio do movimento independente, cujo líder é o Presidente da Câmara, que estava no cortejo político-eleitoral do governo PSD. O que é chamar a isto? Eu chamo a isto obsceno. Devia haver regras para isso, ou pelo menos regras mais claras. Aliás, a Comissão Nacional de Eleições já se pronunciou, as regras são absolutamente estritas. Mas não são inconsequentes, de alguma maneira. Não são inconsequentes, porque uma regra fundamental do Estado de Direito e da sociedade civilizada é nós presumirmos que cumprimos as regras. Nós não temos 10 milhões de polícias para vigiar 10 milhões de portugueses. As nossas estradas regulam-se pelo Código da Estrada e não há um fiscal a cada 100 metros para verificar se as pessoas estão ou não a falar ao telefone enquanto conduzem ou excedem ou não o limite de velocidade. Os governos, a doutrina constitucional, com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, está perfeitamente estabelecida. Um governo de gestão só pode tomar 2 medidas que cumpram 2 requisitos cumulativos. Sejam absolutamente urgentes, necessárias, e não sejam inadiáveis. Não sejam adiáveis, sejam inadiáveis. E, portanto, nenhum governo de gestão faz esse tipo de demonstração. Era quase que uma marcha triunfal. A única coisa que faltava ontem ao Dr. Luís Montenegro era aquela coroa que os romanos punham nos generais nas marchas triunfais. Ora, primeiro, está muito longe a vida do Dr. Montenegro ser uma marcha triunfal. Segundo, ele não é um general romano. Terceiro, ainda não ganhou nenhuma guerra do ponto de vista político, pelo progresso do país. E quarto, nós não vivemos em Roma. Nem há imperadores. Nós vivemos numa democracia, num Estado de Direito. Por isso é que eu acho que o bolhão ontem foi pervertido. As vendedoras e os vendedores do bolhão e os clientes do bolhão merecem mais do que ser reduzidos a figurantes de uma patética cena político-partidária. Acha que vai ser este o tom da campanha eleitoral? É porque ainda não começou. Espero bem que não. Também devo dizer que fiquei muito desiludido com a maneira muito displicente com que o Presidente da República se referiu a este incidente muito crítico, porque o Presidente da República é o garante do regular funcionamento das instituições. Ele não tem que se meter na campanha eleitoral, mas tem que assegurar a igualdade de armas entre os competidores. Muito bem, 4 pontos, Augusto Santos Silva. E por falar em Presidente da República, leva-nos precisamente aqui à terceira questão. As candidaturas presidenciais são propostas por cidadãos eleitores. A pergunta é: qual é o mínimo de assinaturas que têm que entregar no Tribunal Constitucional? Essa eu sei, 15 mil. O mínimo. Isso é o máximo. Esse é o máximo. 7.500. Certíssimo. 5 pontos, 5 e 4, 9, portanto já vamos com 9. Mas parece que hoje apareceu mais um candidato. Ou é uma mentira de 1 de Abril? Quer informar-nos? Se calhar somos os menos bem informados, isto depende aqui desta conversa. Então deve ser um daqueles. Mas diga, não, dia 1 de Abril já lá vai, hoje é dia 3. Mandaram-me uma coisa das redes
que dizia que o presidente da associação da CIP ia apresentar a candidatura. Armindo Monteiro. Mentiras da rede. Pronto, Armindo Monteiro. Não temos essa informação aqui, pelo menos. Mas então, vamos mentira, ver. uma mentira. Mas quem é que... Não, vale a pena ver porque as redes estão cheias de mentiras. E às vezes também há por lá uma verdade ou outra no meio, nunca sabendo, não é? Augusto Santos Silva, quem é que na área do PS gostava então de ver a recolher assinaturas para se candidatar à presidência da República? Essa é fácil. Eu sou pontuado se responder a... Não, esta já não. Já teve os 5 pontos. Já teve os 5 pontos aqui das 7.500 assinaturas. Sim, quer dizer, eu acho que dos possíveis candidatos e que ainda que não se indispuseram à candidatura, creio que na área do PS, e não apenas do PS, uma grande área da sociedade portuguesa, o nome mais consensual e, portanto, o nome que me parece preferível é o do Dr. António Vitorino. Esse seria o seu candidato. E porquê que António José Seguro não cumpre os requisitos mínimos, como Augusto Santos Silva disse em janeiro? Como nos outros candidatos. Há uma certa dificuldade de audição no país, muito generalizada. Qualquer dia vai ser mesmo um problema que as autoridades de saúde têm que encarar, como hoje encaram o problema da obesidade. Eu dei uma entrevista na Antena 2 sobre presidenciais e com a clareza que me caracteriza e que às vezes me causa dissabores, mas que me caracteriza, disse que era preciso continuar a procurar candidatos presidenciais porque as 3 candidaturas que na prática estão no terreno, uma assumida, o Dr. Marcos Mendes, e 2 não assumidas, o almirante Gouveia Melo e o Dr. António José Seguro, eram candidaturas que não cumpriam, na minha opinião política, não tem nada de pessoal, na minha opinião política, os requisitos para serem presidentes da República. O Dr. Marcos Mendes, porque é um nomeado de um partido político, o almirante Gouveia Melo, porque não se conhece nenhum pensamento político e, portanto, há uma questão de nós devemos escolher entre pessoas cujo trajeto seja conhecido, cujas ideias sejam conhecidas e possam ser avaliadas, e o Dr. António José Seguro tem muitas qualidades, mas não as qualidades suficientes, na minha opinião, para ser Presidente da República. Também disse que depois havia outros 2 candidatos prometidos, a doutora Mariana Leitão e o Dr. André Ventura, mas que também não parecia constituir-se em nenhuma alternativa. E, portanto, era e é, na minha opinião, necessário continuar a procurar alguém. Agora, isto nem diminui as pessoas, nem é um ataque pessoal. Até, aliás, disse nessa entrevista e repito que tenho todo o respeito por todos aqueles que se dedicam à causa pública e querem servir o seu país. Portanto, tenho todo o respeito pessoal por qualquer uma destas pessoas, exceto por uma, não vale a pena explicar porquê. Mas não é o Dr. António José Seguro, pelo qual tenho grande respeito. Podemos Agora, adivinhar que é André Ventura. É um juízo político. Claro, eu não tenho respeito nenhum por aqueles que insultam. Antes de passarmos à próxima questão, Augusto Santos Silva, se eventualmente António Vitorino não avançar, o próprio Augusto Santos Silva equaciona candidatar-se? Eu não gosto de perguntas que comecem por si. Então vamos supor que assim, tendo em... partindo do princípio... Até quando é que Augusto Santos Silva... Eu vou-lhe dar a resposta diga. Que quer. Se o Dr. António Vitorino não apresentar a candidatura, isso significa que temos que continuar a procurar uma candidatura forte e que una o vasto espaço do centro-esquerda e da esquerda democrática em Portugal. Que poderá ser o senhor. E agora pode perguntar, e põe-se fora dessa procura? E eu respondo, não me ponho de fora dessa procura. Até quando é que pensa ponderar sobre isso? Qual será o seu limite, o seu tempo? Não é o meu tempo, é o nosso tempo. Eu acho que com a antecipação das eleições legislativas, a questão presidencial tem que ser remetida para depois do dia 18 de maio. Aliás, toda a gente percebeu isso, incluindo o Dr. Marcos Mendes, que apresentou a sua candidatura, pelas razões que ele explicou, de forma, num tempo demasiado precoce.
Muito bem, então vamos falar depois de 18 de maio. Vamos a outra pergunta, é já a quarta, e é muito fácil. Onde fica a sede da Organização Mundial do Comércio? Onde fica a sede da Organização Mundial do Comércio? Fica em Genebra. Pois fica. E onde é que fica o comércio internacional depois do anúncio de ontem do presidente norte-americano? Num caos. Num caos. O que é que a União Europeia pode fazer? Uma resposta inteligente. Há aqui duas questões que têm que ser bem ponderadas. Há uma questão propriamente política, isto é, a União Europeia tem que mostrar firmeza face à agressão que, sistematicamente, na administração Trump, os Estados Unidos lhe vêm fazendo e, portanto, tem que reagir. Há de haver alguma componente retaliatória na resposta da União Europeia. Isto do ponto de vista político, isto é, do ponto de vista das relações de poder e, portanto, também de respeito entre duas entidades que costumavam ser aliadas e não inimigas, os Estados Unidos e a União Europeia. Mas a resposta tem que ser também inteligente do ponto de vista económico. As tarifas são impostos sobre as pessoas. Se nós esquecêssemos a componente puramente política, a resposta económica mais inteligente talvez fosse não aplicar tarifas às exportações americanas para a Europa. Mas como a resposta tem que ser também politicamente firme, nós temos que combinar a inteligência económica com a firmeza política. E por isso é que Ursula von der Leyen faz bem em atrasar, digamos assim, em maturar a resposta da União às tarifas trumpianas. É isso, e vamos ver qual vai ser a resposta então. Augusto Santos Silva, 14 pontos, falta uma última questão, pode chegar aos 19, esta é facílima, penso eu. Quantas pastas diferentes é que o Augusto Santos Silva ocupou nos governos que integrou? Eu fui formado numa metodologia científica que separa com clareza o sujeito do objeto. Portanto, quero que agora eu dê respostas sobre mim mesmo. Claro. Não tenho não sou nem o Rei Sol, Não. Mas foram 5. Certíssimo, então. Aliás, se quiser, também pode dizer que foram 6. Por causa do Ministro de Estado. Até 7, se quiser. Então, eu conto aqui as 5, não considerando... Fui Ministro da Educação, certíssimo. Fui Ministro da Educação, nessa altura a Educação tinha um ensino superior, mas fui Ministro da Educação, 1. Fui Ministro da Cultura, 2. Fui Ministro de Assuntos Parlamentares com a responsabilidade da política para a comunicação social, 4. Fui Ministro da Defesa Nacional, 5. Fui Ministro dos Negócios Estrangeiros, 6. E depois fui Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, 7. Não estava aqui a contar o Ministro de Estado nem as tutelas. Foram 5. Foram 5, está certíssimo. Isto são 30 anos dedicados à política, não teve uma... Não são. Então. Desculpa de interromper, desculpa. Diga. Eu vou fazer este ano 69 anos. Tenho atividade política desde os meus 15. Okay. 69 menos 15. Agora ver se eu não tenho o meu momento Guterres. Parece-me ser 54. 54, está certíssimo. Eu estava a falar de efetividade de funções. São 54 atividades. E desses 54 anos de atividade política, 20 foram cumpridos em funções que obrigavam à exclusividade. 15 como membro do governo e 5 como deputado. Portanto, são 20 anos de dedicação exclusiva à atividade política, pela simples razão que quando se é membro do governo ou deputado, não se pode acumular funções. Claro. Então, com esses anos todos, e mesmo aqui a terminarmos, não houve sequer uma tentaçãozinha agora de voltar a entrar nas listas do PS nestas eleições? Não, porque as questões têm uma certa lógica. Em primeiro lugar, eu sou um privilegiado, no sentido em que tenho a profissão que sempre quis ter e adoro a minha profissão, que é professor universitário, e depois tenho um percurso e, embora, como diga, não tenho nenhuma espécie, acho eu que a vaidade não está nos meus defeitos, também creio que o nosso percurso tem que ter alguma lógica. Portanto, houve um tempo em que eu fui secretário de Estado, houve um tempo em que eu fui ministro, houve um tempo em que eu fui deputado, houve um tempo em que eu fui presidente da Assembleia da República e durante todo esse tempo
da minha vida cívica e política, e eu fiz questão de sempre manter a minha profissão e a minha carreira profissional. Foi, aliás, a única coisa a que eu concorri de mote próprio, foi mesmo a professor catedrático. Toda a minha carreira profissional foi feita de assistente estagiário até professor catedrático. E quando me perguntam, mas o que é que tu realmente quiseste e tiveste porque quiseste ter, e eu respondo, foi a carreira universitária. Tudo o resto foram, não digo pedidos, mas foram insistências, foram oportunidades, foram ocasiões, então, todas muito honrosas. Falamos no dia 19 de maio. Olha, e 19 Já não foi precisamente estão a gostar da conversa. Não, estamos em cima da a chegar hora. ao fim do nosso tempo. Então, Augusto e quanto é Santos que eu Silva, recebo por 19 esses pontos. 19 pontos. Falamos Bem no bom. dia 19 de maio, sai daqui com 19 pontos. Ok. Muito obrigada por ter Obrigada. aceitado o nosso Bom dia. convite. Bom Foi dia, um gosto. obrigado. A Comissão de Inquérito regressa na segunda-feira com Andréa Brandes Amaral.